Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa aula de geografia para hoje. Aula para o primeiro ano do ensino médio. A gente vai fazer a correção da atividade para o simulado de geografia que vai ser aplicado na próxima semana. A gente preparou para esse simulado 5 questões e essas questões elas são de conteúdos que a gente analisou desde o primeiro momento, enquanto as aulas ainda estavam sendo presenciais, até agora, nessas aulas que nós estamos realizando online, certo? O conteúdo é o que a gente está analisando no nosso livro didático para o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Porém, como nem todos têm o livro em casa, já que não foi suficiente para todo mundo a quantidade para esse ano lá na escola, então algumas informações aqui também foram retiradas da internet. Obviamente, conteúdos que a gente já analisaria usando o livro, né? São aqueles mesmos conteúdos analisados também através de sites educativos da internet e também de vídeos do próprio YouTube, né? Vídeos educativos de geografia, certo? Que a gente linkou para vocês assistirem. Muito bem, então as 5 perguntas vão ser respondidas aqui, a gente vai colocar para vocês. Vocês podem fazer a correção do que vocês fizeram da atividade no caderno de vocês, inclusive também. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que eu for falando aqui durante o vídeo, vocês podem mandar mensagens para mim no privado, podem falar também lá no Google Sala de Aula, algum comentário, ou aqui mesmo no vídeo também, nos comentários eu vou ler depois, certo? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão ela quer saber com relação a algumas categorias relacionadas aí à nossa ciência geográfica, né? A ciência geográfica ela possui uma peculiaridade muito interessante. É uma espécie de ciência social, certo? Onde a gente vai observar uma intimidade muito grande com a história, né? Geografia e história andam de mãos dadas. Quando você ouve falar de algum acontecimento, você quer saber onde ele aconteceu e quando ele aconteceu. E se onde aconteceu é o lugar onde ele aconteceu, a localização, é uma coisa que a geografia vai estudar. Estudo da localização, né? Do lugar. O lugar, inclusive, é um conceito da ciência geográfica, que a gente vai explicar daqui a pouco. E a história ela vai explicar o quando aconteceu determinado acontecimento importante, né? Por exemplo, Primeira Guerra Mundial. Aconteceu, obviamente, em vários países, né? Vários países fizeram parte. Quando? De 1914 a 18. Então, por aí você tira, né? Como a geografia e a história não se separam, sempre estão unidas. Mas existem alguns conceitos que pertencem à ciência geográfica, certo? Existem algumas situações, alguns termos, né? Que a ciência geográfica busca explicar. Ela entende e explica também como é que cada um deles se caracteriza, certo? Então vamos aqui ao primeiro conceito, que é o conceito de lugar. A gente já estudou sobre isso, a gente está só revisando, tá? O lugar é uma parte do espaço geográfico com o qual a gente tem uma certa intimidade, a gente tem as nossas vivências, faz parte do nosso dia a dia também, tá bom? Por exemplo, a nossa casa. Nossa casa pode ser considerada um lugar, afinal de contas lá a gente tem as nossas vivências familiares, os pais, os irmãos, temos os animais de estimação, né? Cachorro, gato, peixes, enfim. O lugar pode ser uma escola, pode ser um ambiente assim
como uma praça pública, uma sorveteria, enfim. São lugares onde a gente já esteve presente, onde a gente conseguiu memórias, teve vivências, desenvolveu sentimentos, envolvendo sentimentos, emoções, como alegrias, né? Às vezes até tristezas, né? Às vezes um pouco de frustração, mas normalmente são sentimentos positivos, né? Sentimentos de amizade, até românticos, enfim. A gente grava na nossa mente partes do espaço geográfico onde a gente teve alguma vivência. Então esse é o lugar, tá bom? Basta a gente associar o lugar com uma parte do espaço geográfico onde a gente tem vivências e a gente guarda com carinho, né? Geralmente na nossa memória. Nossa formação, essas partes do espaço foram importantes, tá bom? Então se eu não fui nenhuma vez, por exemplo, para o Japão, eu nunca fui para o Japão, eu posso considerar o Japão um lugar para mim, do ponto de vista da geografia? Não posso. Não posso porque eu nunca estive lá no Japão, nunca vivi nada lá no Japão, nunca tive nenhuma alegria lá em solo japonês, nunca tive nenhum tipo de vivência lá naquele lugar, certo? Agora aqui no Brasil, na minha casa, na minha cidade, na escola onde eu estudo, na escola onde eu trabalho, aí sim eu posso considerar um lugar, certo? Do ponto de vista geográfico, esse é o lugar. Próximo conceito de geografia que a gente vai explicar aqui e exemplificar também vai ser aqui o conceito de paisagem. Conceito de paisagem. É fácil entender o que seria a paisagem. Muitos de vocês, quando a gente foi explicar isso daqui da primeira vez, entenderam muito facilmente esse conceito, certo? É simples, né? Não é difícil não. A paisagem é uma parte do espaço geográfico que a gente consegue perceber, né? Usando nossos sentidos, os sentidos humanos. O ser humano possui 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e o tato. Desses 5, só o paladar que você não vai usar para perceber a paisagem. Os demais você tem capacidade de utilizar. Por exemplo, a visão é o principal desses sentidos utilizando aí, que a gente usa, né, para perceber, né, a paisagem. Você vai viajar de carro ou de avião, com certeza você vai olhar pela janela e observar que está passando ali do lado do seu carro, do seu avião, está fazendo um cruzeiro, um navio, você vai olhar ali a paisagem, né? Então é aquilo que a gente consegue perceber do espaço, né? Ver, sentir, usando nossos sentidos humanos, tá bom? Você vai num campo assim de flores, aí você consegue sentir aquele cheiro, né? Consegue perceber através do olfato. Você vai em uma cachoeira. Se você fechar os olhos, mesmo assim você consegue ouvir o barulho da cachoeira, aquele barulho característico dela. Você está percebendo mais uma vez a paisagem daquela determinada localização. Tá certo? O tato também nos ajuda a perceber também o espaço geográfico, certo? Você abraçar uma árvore, com certeza você vai perceber que ela é uma árvore, né? E não um objeto como, por exemplo, uma porta, né? Já feita. Porque ela é diferente. O seu sentido, tá? Tu consegue perceber aquela paisagem, uma floresta, por exemplo, certo? Marcos, mas você falou que a visão é o principal sentido que a gente usa para perceber a paisagem. Mas e as pessoas que são cegas? Percebem a paisagem? Percebem. Com certeza, porque elas ainda têm os outros sentidos. Tem a audição, tem o tato, tem o olfato. E muitas vezes esses sentidos se aguçam ainda mais e ela consegue perceber até melhor do que nós usando esses outros sentidos, certo? Então, sim, o cego pode perceber o espaço. Alguns nem precisam, muitas vezes, nem de cão-guia para isso. Alguns andam sozinhos. Decoram, né, pelo tato, decoram pelo cheiro, pela audição, né, para onde eles andam, dentro de casa, ali na vizinhança deles, na cidade deles, né.
Uma vez eu vi na televisão uma matéria de uma reportagem, né? Em que um rapaz ele desenvolveu sozinho, ele é deficiente visual, né? Ele, através do estralo assim da língua, ele consegue liberar o som, né? E de alguma forma, usando a audição, ele pega de volta o som que ele emitiu e consegue saber a distância dos objetos. E assim ele até conseguiu aprender a andar de bicicleta. Já pensou uma pessoa deficiente visual andando assim de bicicleta, sabendo onde é um poste, sabendo onde é uma parede, enfim. Parece impossível, mas não, dá para perceber, usando outros sentidos, tá bom? Então, a paisagem, a gente usa os sentidos para perceber, principalmente a visão, certo? A gente lembra logo da visão, mas não é o único sentido, tem outros também. É tanto que os deficientes visuais conseguem perceber a paisagem também. Outro conceito da geografia, muito interessante, esse aqui. Território. Todos os países possuem território delimitado, né, por fronteiras. E essas fronteiras ali, o interior do país, né, é protegido, né? É protegido. Não é interessante que você invada um país sem a permissão, né, para poder você entrar naquele território. Pode ser que você sofra com isso, com as consequências, né? Por exemplo, território dos Estados Unidos. Para você chegar lá, obviamente você tem que justificar a sua ida para o território norte-americano. Muitas vezes você tem que dizer em que você trabalha, quanto tempo você vai passar lá naquele território. Justamente porque o país, o Estado nacional, ele tem que se proteger, né, da entrada de pessoas que poderiam ser perigosas. Os Estados Unidos já são bem traumatizados, né, com relação ao terrorismo, a gente já estudou isso no 9º ano, né, principalmente por causa do atentado do 11 de setembro, que foi o maior de todos. A segurança foi reforçada, então, para algum imigrante chegar lá, ou turista chegar lá, então, tem todo um cuidado para saber se aquela pessoa é ou não perigosa. Porque o território ele é protegido pelo exército, pela marinha, pela aeronáutica, né, pelas forças armadas. O território brasileiro tem uma soberania, né? Nosso país tem uma soberania reconhecida por outros países. Então aqui o nosso território é delimitado já há muito tempo. Nossas fronteiras já são definidas há muito tempo. Ninguém entra e reivindica parte do nosso território porque já é uma coisa fixada mesmo, de fato. Não há uma contestação, enfim. Todo mundo reconhece essa soberania, certo? Existem lugares no mundo cujo território não é reconhecido, né? Cujo território não é reconhecido oficialmente, né, por outros países. Hong Kong, por exemplo. Hong Kong. Muitos, na China, né? Os chineses não reconhecem Hong Kong como sendo um país independente. Já os que moram lá em Hong Kong consideram Hong Kong como sendo independente da China. Então, veja que nem todos os territórios possuem um reconhecimento de todos os outros países do mundo, né? Os territórios eles são delimitados por fronteiras terrestres, né, aquáticas também, que são respeitados e são protegidos, ok? Existem outros vários conceitos de geografia, conceito, por exemplo, os que a gente já viu, lugar, paisagem, território, também tem região, entre outros, que a gente não vai especificar aqui. Esses aqui são alguns dos mais importantes, tá bom? Enfim, a gente já falou sobre isso em outros momentos, não vou me alongar muito nesse assunto, até porque a gente tem outras questões para analisar, tá? Muito bem, eu acho que esse ponto aqui ficou claro para vocês. Vamos para as próximas questões. A número 2 quer saber com relação ao período atual em que nós estamos vivendo, relacionado às técnicas, o avanço das técnicas.
a sociedade humana, ela evoluiu bastante, né? À medida que o tempo foi passando, o ser humano ele evoluiu muito as suas técnicas. Antigamente, você usava instrumentos bem rudimentares, bem arcaicos, né? Para desenvolver determinados tipos de funções, tarefas. A gente citou até o exemplo nas aulas presenciais, por exemplo, quando você ia fazer o corte de uma árvore. O que você usava? Que instrumento você usava? Que técnica você usava? Você pegava um machado, ia lá, batia na árvore até ela cair. Demorava, era um serviço pesado, exigia força física, né? Cansava. Hoje não, hoje você já tem um avanço tecnológico que permite você cortar na maior facilidade. Em menos de 1 minuto você consegue cortar uma árvore grande usando serra elétrica. Tá certo? Você vai fazer uma plantação. Antigamente você precisava de instrumentos como enxadas, arados, que eram puxados por animais, ou você mesmo podia puxar também usando a sua força física. Usava picareta, usava alavancas, tudo manualmente. Hoje você pode usar tratores, máquinas agrícolas gigantescas que executam o mesmo trabalho muito mais rapidamente, de uma forma muito menos cansativa, né? Muito menos pessoas são necessárias para fazer esse tipo de trabalho. Então houve um avanço técnico muito grande, muito significativo. Então a questão número 2 pergunta o seguinte, quer saber o seguinte, com relação ao momento atual, como é que a gente se denomina o meio em que nós estamos vivendo atualmente, né? Já que a sociedade veio aprimorando cada vez mais as suas técnicas e alterando o espaço geográfico, né? Conforme as suas necessidades. E aí, o espaço geográfico em que estamos inseridos atualmente, como é que ele se chama? Olha, é um conceito bem, é um nome um pouco extenso, né? Mas é fácil, né, da gente decorar, aprender. É o meio, porque estamos vivendo nesse meio, né? Aqui, nesse momento, né? Do nosso espaço geográfico, técnico. Esse conceito de meio técnico, a gente vai explicar daqui a pouco o que ele quer dizer, certo? Hífen científico. Também vamos explicar o que quer dizer esse nome científico. Perceba que é tudo junto, ó. Técnico hífen, científico hífen, informacional. Que não vai caber, então bota aqui embaixo. Informacional. Vamos explicar também o que quer dizer isso. Meio técnico, científico, informacional. Técnico por quê? Porque nós estamos vendo o avanço das técnicas. Como eu já falei, você hoje tem instrumentos tecnológicos que facilitam muito a sua vida. Facilitam muito para você fazer vários tipos de tarefas. Por exemplo, quando você vai viajar, antigamente, 100 anos atrás, era muito mais difícil você ir para o Japão, por exemplo. Como é que você fazia para ir para o Japão? Tem como você ir de avião, tem como você ir de navio. Mas aí, o tempo que você gastava era muito maior. Hoje você tem aviões que conseguem fazer essa viagem em um dia só. Antes era muito mais do que isso. Então houve um avanço aí da técnica para a questão das viagens, do transporte das pessoas e das mercadorias também, né? Então a técnica ela foi aprimorada. Hoje nós temos aí conforto, segurança muito maiores também. Antes era muito mais perigoso, os aviões, os navios eram menos seguros do que hoje eles são. É muito mais tranquilo, né? Mais confortável também. Então esse é o meio técnico, né? Porque as técnicas foram melhorando, né? Sempre existiram técnicas, quer sejam elas mais primitivas, quer sejam elas mais modernas. Científico, por quê? Por causa do avanço da ciência. A ciência de modo geral evoluiu muito, tá certo? Por causa de pesquisas realizadas em vários tipos diferentes de áreas. A ciência ela foi
cada vez mais evoluindo, né? E hoje a gente tem que o conhecimento ele é propagado muito para várias pessoas, né? Por meio de universidades, por meio da própria escola, por meio da internet. E vamos citar aqui o exemplo da medicina, certo? Coronavírus, a gente está vivendo o momento aí da pandemia, né? Enquanto vocês estão aí assistindo esse vídeo, com certeza vocês estão se protegendo. Se não fosse a pandemia, a gente estaria na escola, né? Estudando presencialmente. Vocês estão assistindo esse vídeo por causa da pandemia. Então, científico quer dizer que houve um avanço, que está acontecendo um avanço na ciência. A medicina, que a gente está falando agora com relação ao coronavírus, será que vai desenvolver uma vacina para a gente lidar melhor com a questão do vírus, do coronavírus? É possível que sim, com certeza. Eles estão se esforçando, os cientistas estão se esforçando para desenvolver a ciência necessária aí para a criação de um antivírus aí, uma cura, né, para o coronavírus. Então, temos o avanço científico, além do avanço das técnicas, o avanço científico, a melhora em várias áreas. Estou falando aqui da medicina, mas tem várias outras também. Tá bom? Informacional. O meio técnico científico informacional. Informacional lembra informação. A informação hoje ela é muito mais rápida. Você consegue ver o que está acontecendo em várias partes do seu estado, do seu país, do mundo inteiro também, muito mais rapidamente. Antes você só sabia assim por conversas de boca a boca. Aí veio os meios de comunicação de massa, né? Que aí ajudaram a propagar mais as informações. O rádio, por exemplo, ali no século XX, o rádio cobria, por exemplo, eventos como Copa do Mundo, as pessoas ouviam pelo rádio, escutavam Pelé jogando bola, ali na Copa do Mundo, né? O Brasil foi campeão, ali com Pelé, a 58, 62, foi pelo rádio que muitos brasileiros ouviram essa Copa, né? Ou essas Copas. Mas aí depois vieram outros instrumentos, como a televisão, por exemplo, que no começo poucas pessoas tinham, né? Suas famílias, as famílias que tinham televisão eram famílias mais ricas. Hoje todo mundo tem uma televisão ou mais de uma em casa. Então a informação por meio de noticiários televisivos propagou muito a informação para pessoas de várias partes também. E a internet, que hoje em dia facilita muito mais. Você tem o WhatsApp, você também tem portais da internet, G1, R7. Você tem o tempo todo blogs de jornalistas, né, que propagam notícias também, informações que nos mantêm atualizados sobre os acontecimentos. Só tomem cuidado, por favor, com as fake news, certo? À medida que as informações se propagam, a gente vê um efeito positivo, né? Muitas pessoas tendo mais conhecimento, mais noção do que está acontecendo, isso é bom. Porém, dependendo de onde a gente vai buscar as informações, a gente pode estar pegando informações erradas, propagando informações erradas, ou lendo informações erradas também. Tomem cuidado aí com o WhatsApp, né? Facebook, que são grandes formas, né, o veículo de informações falsas, fake news. Examinem, verifiquem, pesquisem para ter certeza das informações que vocês recebem, certo? Com certeza já surgiram várias informações falsas aí sobre vários assuntos que a gente às vezes compartilha por inocência, né, por engano. Mas é bom tomar cuidado, né, porque espalhar fake news pode trazer problemas, né, inclusive até a saúde das pessoas, né. Por exemplo, vou citar aqui uma que infelizmente muitas pessoas acreditam, mas não tem nada a ver, né? A questão da Terra plana é um exemplo. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Como é que pode, né? Uma coisa dessa. Mas tem gente que acredita. Tem outra que é a questão
da vacina, que muitas pessoas acreditam que tem uma certa dosagem ali de mercúrio, se eu não me engano, acho que é mercúrio, que seria prejudicial à saúde. Então tem gente que não toma vacina, nem deixa os seus filhos tomarem vacina porque acredita que aquilo vai fazer mal. Desenvolve doenças que já tem cura, né? Desenvolve doenças que já tem cura porque não tomou a vacina, não deixou o filho tomar a vacina. Então, veja como a notícia falsa ela pode ser prejudicial. Propagar notícias ruins, né? Notícias falsas, pode fazer mal até à saúde, encurtar até a vida, né? Como nesse caso aí das pessoas que acreditam que a vacina traz males e não benefícios para a humanidade. Então lembrem desse conceito aqui, desse termo meio técnico, científico e informacional. Muito importante vocês saberem disso. Não só para o primeiro ano, mas para a vida de vocês, tá bom? Vamos partir para a próxima pergunta, questão número 3. A questão número 3 é bem simples. Vai falar sobre a rosa dos ventos, né? E sobre as orientações que nós temos no espaço geográfico. O que seria a rosa dos ventos? O que tem a ver essa rosa dos ventos com relação às orientações do espaço, né? Onde nós estamos inseridos? Como ela é importante para a gente saber onde nós queremos ir, onde é que nós estamos localizados no Brasil, no mundo, né? Então vamos analisar sobre isso agora. Seguinte, a rosa dos ventos é nada mais, nada menos do que um desenho, né? Que serve para nos orientar, por exemplo, em mapas, né? Vou tentar representar aqui para vocês um desenho da rosa dos ventos. Nessa rosa dos ventos, a gente vai ter os pontos chamados pontos cardeais e os pontos chamados pontos colaterais. Pontos cardeais, pontos colaterais. Quantos são os pontos cardeais? Os pontos cardeais são 4 pontos. E os colaterais? Também. Do mesmo jeito, 4 pontos. Então ela é mais ou menos assim, o desenho dela é mais ou menos isso. Não sou muito bom em desenho, certo? Me desculpem os desenhistas aí da sala de aula de vocês. Da sala de vocês. Mas é assim que vai ficar o meu desenho, certo? É porque aqui é instável, não dá pra se apoiar muito bem. É o que tem pra hoje. Então aqui é uma representação da rosa dos ventos. A gente vai tentar representar aqui os pontos cardeais primeiro, que são 4, certo? Aqui em cima da rosa dos ventos, a gente vai ter o ponto cardeal norte. No norte, certo? Todos os mapas têm que ter ou a rosa dos ventos, assim como a gente está vendo, com os 4 pontos. Daqui a pouco eu vou colocar os outros 3. Ou no mínimo o norte. Por quê? Pelo menos o norte é bom que tenha. Como tem em vários mapas, inclusive, só o norte. Porque abaixo do norte a gente sempre vai ter o sul. No lado direito, aqui a gente sempre vai ter o leste. E do lado esquerdo sempre vamos ter o oeste. Vamos colocar aqui então. Abaixo, na rosa dos ventos, a gente sempre vai ter o sul. À direita, o leste. À esquerda, o oeste. Pronto. Esses são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Vocês já sabem muito bem, melhor do que eu, né? Como é que eles são. No Brasil, nós estamos inseridos em qual parte? Aí agora a gente vai colocar o conceito de pontos colaterais. Tá bom? Entre cada um dos pontos cardeais, a gente vai ter pontos colaterais, tá bom?
Então aqui vamos colocar mais algumas pontinhas para nossa estrela, né? Para nossa rosa dos ventos. Vamos lá. Inclusive, pessoal, algumas regiões brasileiras foram denominadas de acordo com a sua localização dentro do território brasileiro, certo? Então, se você pega uma rosa dos ventos dessa e coloca no meio do Brasil, algumas regiões, né, dependendo da direção delas em relação a essa rosa dos ventos, algumas regiões vão receber o nome de pontos colaterais ou pontos cardeais mesmo, né? Quais são os pontos colaterais? Entre o norte e o leste, vamos ter o nordeste. Ah, então a região nordeste do Brasil recebeu esse nome. Por causa disso, né? É, exatamente. Porque nós ficamos entre o leste do Brasil e o norte. Ficamos nessa posição aqui, em relação ao centro do Brasil. Tá? Entre o leste e o sul, sudeste. Ah, então, por isso que tem o sudeste do Brasil. Porque é ali onde tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, é entre o leste e o sul do Brasil, né? Então por isso que lá tem o nome de sudeste, exatamente. Também temos regiões com o nome do sul, ali onde tem Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E no norte também nós temos 7 estados na região norte: Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins, né? São esses 7. Então aqui você vê 4 nomes aqui, ó, de 4 regiões brasileiras: Norte e Nordeste, Sudeste e Sul. Pontos ou cardeais ou colaterais. A única que não recebe nome de ponto cardeal ou ponto colateral é a região Centro-Oeste, onde tem ali Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, certo? Por fim, ó, entre o Oeste e o Sul nós temos o que? Sul, do, Este. E entre o Norte e o Oeste, o Noroeste. Tá aqui para vocês, ó, o desenho, como funciona mais ou menos aqui cada uma dos pontos cardeais, dos pontos colaterais, certo? No mundo nós temos a representação do mundo, nós temos para mostrar pra gente, né, o mapa mundi, né? E no mapa mundi a gente vai ter lá o Brasil colocado em relação ao cruzamento ali do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, né? Com a linha do Equador, o Brasil vai ficar aqui nessa posição sudoeste, né, do mapa. Tá bom? Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão acima da linha do Equador e também do lado esquerdo ali do meridiano de Greenwich. Eles vão estar no noroeste em relação aí ao cruzamento da linha do Equador com o meridiano de Greenwich, né? A Inglaterra vai estar no norte em relação ao cruzamento da linha do Equador com o meridiano de Greenwich. O Japão vai estar lá no leste, né? E assim por diante, tá bom? Interessante a gente lembrar o seguinte: onde o Sol nasce, onde o Sol se põe. O Sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Então você pode representar com o seu próprio corpo a rosa dos ventos. Basta você estender a sua mão direita para o leste, sua mão esquerda automaticamente vai ficar para o lado oeste, que é onde o Sol se põe. Seu nariz vai estar apontando para o norte e as suas costas para o sul. Então você tem como saber a direção ou as direções da rosa dos ventos
apenas usando o Sol como referência, onde ele nasce, onde ele se põe, certo? Então, vemos aqui a questão número 3, vamos para a número 4 agora. A Terra possui uma inclinação em sua órbita em relação ao Sol. Na translação. Essa inclinação é importante, pois causa mudanças na superfície terrestre. Indique respectivamente qual é a inclinação do eixo terrestre e as consequências dessa inclinação. Vamos representar aqui através também de um desenho, certo? Pessoal, lembre-se do seguinte: rotação é diferente de translação, certo? Aqui fala em translação, tá? A Terra, ela não gira, vamos dizer assim, em pé no nosso sistema solar. Ela não gira em pé em relação ao Sol. Ela gira um pouquinho inclinada. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter um peão em casa, daqueles que você solta com a cordinha, né? E ele fica girando, né? Girando. Quando você solta o peão e ele vai lá no chão, né? E fica rodando, ele roda em pé. Assim que ele cai com força ainda, né? Naquele giro que ele recebeu, naquela força que se aplicou, né? Ele fica girando em pé, numa posição ali marcando 90 graus em relação ao chão, né? Onde ele está rodando. Ali ele está executando um movimento rotacional, né? Em torno de si mesmo. Mas à medida que ele vai perdendo a força, ele vai caindo, né? Aí ele vai ficando meio inclinado, né? Você vai percebendo que ele vai girando meio inclinado. A nossa Terra, ela gira um pouco inclinada. O tempo todo ela gira inclinada em relação ao Sol, tá bom? Então vamos imaginar que aqui, nessa posição, nós tenhamos o Sol. Só uma banda dele, né? Aí aqui nós vamos ter a Terra. Ela não vai ter um eixo assim rotacional vamos colocar aqui como ela estivesse girando em pé. Isso daqui não é correto, certo? Ela vai girar um pouquinho inclinada. Ela vai ter um eixo de inclinaçãozinha aqui, ó. Mais ou menos assim. Então ela vai girar dessa forma aqui. Em relação ao Sol. Ela gira em torno de si mesma, fazendo a rotação, e gira aqui em torno do Sol, fazendo um movimento de translação também. Tá bom? Qual é o eixo de inclinação da Terra em relação ao Sol? Esse eixo, pessoal, é de aproximadamente 23,5 graus. Tá bom? 22,5 graus. Tá certo? Eu coloquei 23, mas são 22,5 graus. Ok? Enfim, retomando, pessoal. São 23,5 graus mesmo, certo? 22 graus não é a realidade que a gente tem para a inclinação do eixo terrestre, tá bom? Foi um equívoco meu aqui na digitação dessa explicação, tá certo? Eu fiz a correção. São 23,5 graus, não são 22 graus, tá bom? Atentem para isso. Foi um erro aqui de digitação na hora em que eu fui colocar essa explicação, tá bom? Eu já fiz aqui a correção e aqui está o correto, como eu já tinha posto antes, né? São 23,5. O 22 aqui da digitação foi o que confundiu um pouco a cabeça, né? Normal para esse horário da manhã em que a gente acorda meio os olhos inchados, né? Meio devagar, mas tudo bem. São 23 graus e meio, né? Então, o que essa inclinação da Terra causa? O que essa inclinação da Terra causa no nosso planeta? E aí? Tem alguma consequência? Ou não influi em nada? Pessoal, tem consequência sim. À medida que a Terra vai girando aqui em torno do Sol, fazendo o seu movimento de translação,
a gente vai ter a passagem de quanto tempo? Um ano, exatamente um ano, que no caso é composto de 12 meses. Durante esses 12 meses a gente vai ter as estações do ano. Então, é essa a consequência do movimento de translação e também do eixo de inclinação da Terra. Estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Tá bom? São as 4 estações do ano que a cada mais ou menos um período de 3 meses tem a sua mudança, né? Tá bom? Se a Terra não tivesse essa inclinação, ela seria iluminada de forma igual o ano inteiro, né? Pelo Sol, então não haveria nenhuma mudança com relação às estações do ano. Como ela tem essa inclinação, então dependendo da época do ano, o hemisfério sul vai ser mais iluminado por um tempo, ou o hemisfério norte vai ser mais iluminado por um tempo, ou menos iluminado também, cada um dos dois, tá bom? Aí isso vai causar que a quantidade de luz solar vai chegar com mais força durante uma parte do ano, ou com menos força durante uma parte do ano. Isso vai influir se vai ser primavera, verão, outono ou inverno, certo? Então, que bom que nós temos a inclinação do eixo terrestre para termos a sucessão dessas fases aí da nossa passagem das estações do ano, certo? Como nós vivemos aqui nesse meio próximo da linha do Equador, então a gente não percebe muito a passagem das estações. Afinal, nós recebemos durante o ano inteiro uma quantidade alta, né, recebemos uma quantidade alta de luz solar o ano inteiro. A gente não vai perceber muito a passagem das estações. Por outro lado, quem mora mais perto aqui, ó, das extremidades norte e sul, ali naquelas posições as posições climáticas aqui, que a gente chama de áreas temperadas, né, regiões temperadas, acima do Trópico de Câncer, abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente vai ter essas áreas temperadas. Então aí nessas áreas vamos ter mais como perceber a passagem das estações com mais clareza. No Brasil nós temos ali São Paulo, a região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio, lá você vai conseguir perceber melhor as estações se passando, né? Ali na Europa, acima do Trópico de Câncer, você vai perceber também as estações muito bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno passam e você consegue ver mesmo. Época em que neva, época em que as folhas caem, época em que chove, época em que o calor aumenta mais, enfim. Porque eles moram em uma área do planeta que recebe mais ou menos luz dependendo da posição em relação aqui ao Sol. Ok? O astro-rei do nosso sistema solar. Vamos agora para a última questão número 5. A questão da questão número 5 é sobre coordenadas geográficas, latitude e longitude, né? As coordenadas geográficas são muito usadas na localização de pontos específicos na superfície terrestre. As latitudes e longitudes são calculadas com precisão para ajudar muitas pessoas, inclusive usando o GPS. Qual é o principal meridiano usado como referência para marcar aqui a posição de 0 grau de longitude? Vou representar através de desenho também, certo? É uma maneira mais fácil da gente fazer o estudo, né, através da representação de desenhos. Infelizmente eu não estou podendo fazer a apresentação dos slides hoje. Estou usando essa outra metodologia, certo? O nosso planeta ele é dividido usando linhas imaginárias.
certo? Essas linhas imaginárias, elas servem para a divisão de fusos horários, tá certo? E essas linhas que cortam o nosso planeta verticalmente e que servem para divisão dos fusos horários, a gente chama de meridianos, tá bom? E um deles é o mais importante, que é o que serve como referência para os demais, tá bom? Ele marca 0 grau de longitude, tá bom? Os outros meridianos já vão marcar outras coordenadas, 15 graus, 30 graus, 45 e assim por diante. E quando você pega uma linha vertical dessa, um meridiano desse, e cruza com um paralelo, né, como a linha do Equador, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, você vai ter como precisar uma coordenada geográfica. E as coordenadas geográficas servem para localizar pontos na superfície terrestre. GPS utiliza o sistema de coordenadas geográficas, né? GPS, o Global Positional System. Global Positioning System. Ele serve para definir pontos na superfície terrestre. E aí você pode traçar rotas para esses pontos e assim por diante. Muitos carros já possuem, todos os celulares hoje devem ter o GPS. Então vamos fazer aqui uma representação do nosso planeta, certo? Tentar fazer um círculo aqui. Não tenho nada para me ajudar, então vamos fazer na mão mesmo. Tentar fazer aqui um círculo mais bonito. Pronto. Então o nosso planeta, ele possui esse formato, então vamos cortar ele aqui em 2 bandas. Tá bom? Mais ou menos. Então deixa eu ver aqui se melhora. Vamos lá, tentar agora melhorar. Pronto. Vamos imaginar que nosso planeta está cortado em 2 bandas. Um lado aqui é o leste, outro lado aqui é o oeste. Leste, oeste. Essa linha vertical marca o que? 0 grau de longitude. Zero grau de longitude. A partir dela, ou para leste ou para oeste, você vai traçar outras linhas, tá certo? Que vão servir para também delimitar outros fusos horários, tá bom? Mas aí, qual é, afinal de contas, o nome dessa linha principal aqui, que a gente traçou primeiro? O nome dela é meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Essa linha, ela cruza uma parte da Inglaterra, e denomina de Greenwich. Por isso que ela recebe esse nome, lá em Londres, né? Então, a partir daí, essas outras linhas vão servir para delimitar, ou para marcar, né, posições onde a gente vai ter a passagem de um fuso horário, tá certo? A gente sabe que a Terra é uma esfera com 360 graus. Todas as esferas possuem 360 graus. Você dá uma volta completa, você completa 360 graus. Tá certo? E a cada 15 graus aqui de distância, a gente vai ter a passagem de um fuso horário. Tá bom? Então, quando você pegar 360 e dividir por 15, se você tiver curiosidade depois de pegar aí o seu telefone, fazer essa divisão, você vai perceber que vai dar exatamente total de 24 horas, tá bom? 360 dividido por 15, você vai perceber que vai dar 24 horas. Então, cada um fuso de distância
passagem aí de mais ou menos 1 hora, você vai ter também 15 graus entre um e outro, tá certo? E aqui é o horário de referência mundial, meridiano de Greenwich. Não sei se vocês já ouviram falar daquela torre Big Bang lá em Londres, né? Aquele relógio que tem na torre do Big Bang, ele marca uma hora específica, que é a hora referência aqui do meridiano de Greenwich. A partir dele, para leste ou para oeste, a gente vai ter as horas ou se adiantando ou se atrasando em relação a ele, tá bom? Nós estamos um pouco atrasados em relação a esse horário lá de Greenwich, tá bom? Nós estamos 4 horas mais ou menos atrasados em relação a eles. Por outro lado, o Japão já está horas à frente em relação ao meridiano de Greenwich, tá bom? Muito bem, então a correção vai ficar por aqui. Fiquem bem todos vocês, eu espero que tenha dado tudo certo. Qualquer dúvida é só entrar em contato, como eu já falei, ok? Até a próxima, obrigado.